Estamos aqui de volta, depois de Olívio Rodrigo, com Driver's License, aqui com 14 horas e 23 minutos, portanto uma boa altura para começar mais uma edição do Sobre Livros e outras atividades, com os dois do costume, a doutora Melania Castro e também o doutor Avelino Santos, os nossos hosts, como costuma-se dizer em inglês. Uma boa tarde aos dois. Boa tarde. Muito boa tarde a todos. Portanto, aqui para começar, quais são assim as grandes novidades para esta semana? Para esta semana eu gostaria de destacar a conversa Cuide de Si Sem Culpas Nem Desculpas, pelas 14 horas, no auditório da Biblioteca. É uma conversa orientada pela psicóloga Vânia Pereira e pretende sensibilizar para a importância do autocuidado e para a necessidade de lhe dar prioridade no dia a dia, sem desculpas ou adiamentos. Ao longo da conversa serão apresentadas estratégias para integrar o autocuidado na rotina diária, reforçando a importância da autoconsciência, do respeito pelos próprios limites e da valorização da saúde física e mental. Vou só fazer uma breve apresentação da doutora Vânia. Ela tem um vasto currículo, é psicóloga clínica forense, membro efetivo da Ordem dos Psicólogos Portugueses, em experiência em contexto prisional e reinserção social. Atualmente exerce funções no estabelecimento prisional de Angra do Heroísmo e trabalha de forma independente na área da psicologia forense. Ela, portanto, é com a doutora Vânia que também desenvolve o trabalho de dinamização da biblioteca do EP. Okay. Paralelamente a este vasto currículo, ela mantém um percurso ativo na formação e sensibilização sobre a psicologia forense, participando em congressos, workshops e entrevistas sobre a sua área de especialização. É formadora certificada e tem realizado diversas apresentações sobre o papel do psicólogo em meio prisional. Portanto, penso que são bons motivos, um bom tema, uma excelente convidada para promover, portanto, uma reflexão sobre a temática do autocuidado. Sim. E agora temos... Boa tarde. Boa tarde a todos. Temos também nesta semana e agora terça-feira a habitual rubrica que é 30 minutos com música, em que realmente todas as terças-feiras temos, portanto, entre as 18 e as 18h30, meia hora de música, portanto, no auditório da instituição, para todos quantos queiram ouvir música e com alunos que vão ali fazer a sua também experiência. Portanto, é uma iniciativa também interessante, porque o espaço da biblioteca também para isso, é para todos aquilo que é a criação humana. Por outro lado, temos também no dia 29, que é no próximo sábado, os chamados Livros Humanos, em que tem uma atuação de uma hora e meia, que é das 17 às 18h30, e, portanto, neste caso, esta iniciativa de livros humanos traz experiências muito interessantes de cada pessoa que vai lá tratar do livro humano. Portanto, aquilo que é a sua própria experiência. Portanto, além disso, temos também as nossas exposições de continuidade, que também ainda estão bem patentes, como, por exemplo, a exposição de Rita Evangelho, que é Insight, e que, portanto, é de pintura, que está, portanto, no espaço criativo, logo à entrada da instituição, da biblioteca, também no espaço de debate de arte e debates. Temos também outra exposição de Tourado no Prelo, que é de gravura, de Pedro Evangelho, e também no outro espaço que é de Cultura e História, temos uma outra exposição do arquiteto Colo de Carvalho, que já fomos aqui, já foi também divulgado, que chama-se essa fotografia preto e branco, que chama-se Dentro e Fora, que é, portanto, uma visão de um arquiteto sobre estas questões das montras de Ponta Delgada e não só, mas que traz aqui uma expressão muito, muito interessante.
Já agora, e a nível de exposições, também gostaria de já falar, e que na próxima segunda-feira falaremos com mais interesse, que seria a próxima grande exposição da biblioteca e do arquivo, que é o Cabido de Angra. Ou seja, o Cabido fez 490 anos da sua existência e vai no caminho da esteira dos 500 anos da criação da Diocese. Aliás, o Cabido de Angra é criado ao mesmo tempo que a Diocese de Angra. É na mesma carta a Ecomo que o Papa, nesta bula papal, que ele cria quer a Diocese, quer o Cabido de Angra. Portanto, é uma bula de 3 de novembro de 1534 e que a cidade de Angra, ou melhor, que Angra foi preciso ser criada cidade antes, portanto, para depois ser diocese. Não podia se criar uma diocese sem ser numa cidade. Portanto, esta exposição que tem o título O Cabido Atlântico de Angra, fronteira da expansão da fé e da coroa. Portanto, ou seja, vamos ali nesta exposição traçar o percurso do Cabido até hoje, nomeadamente todos os papéis que este Cabido, que é formado por cônegos da Sé de Angra, em que na expansão desta fé e também ao serviço da própria coroa. Porque é preciso não esquecer que até a implantação da República, os párocos eram funcionários públicos e, portanto, eles recebiam da própria o Ministério o seu ordenado. Portanto, e é aqui que é preciso termos em conta toda esta questão desta expansão da fé. Esta exposição vai estar desde o dia 2 de Abril até o dia 13 de Setembro, exposta. É bem patente. E no dia 2 de Abril vamos ter, e depois falaremos isso depois ainda na próxima segunda-feira também, sobre o assunto, vamos ter uma conferência inaugural pelo Sr. Bispo aqui da Diocese, que vai nos traçar as perspectivas de futuro deste Cabido. Portanto, não vai falar sobre a questão do passado, mas as perspectivas atuais e futuras deste mesmo Cabido. E depois iremos ter outras atuações, como por exemplo em maio uma conferência sobre o Cabido de Angra e a atuação deste mesmo Cabido mas numa perspectiva histórica. E depois dessa conferência teremos também a atuação do grupo de teatro residente da biblioteca, que é a sala, com uma aula capitular. Vão representar essa aula. Esperemos que seja engraçada. E depois esta exposição irá finalizar com um colóquio no início de setembro, onde estará presente o cônego magistral aqui da Sé de Angra, o doutor como é que ele se chama? Hélder Miranda Alexandre, que é o pároco agora da Sé, e o cônego, que é o deão da Sé de Braga, que vão estabelecer um diálogo os dois vão apresentar cada um a sua conferência sobre o Cabido e a importância do Cabido nestas estruturas da própria Igreja e depois haverá um diálogo sobre isto, e daí ser um pequeno colóquio sobre esta questão do Cabido e a importância do Cabido na Sé de Angra. Portanto, são estes aspectos que temos assim em perspectiva. Portanto, e isso do Cabido bastante patente até setembro, mas depois para a semana falaremos melhor sobre isso. Melania, tem aqui alguma sugestão para começar aqui? Eu tenho duas sugestões melhor ainda. de leitura. Portanto, a primeira está no contexto do mês em que se assinala as comemorações do Dia Internacional da Mulher. Trago um livro da escritora e filósofa italiana Giulia Sissa, O Poder das Mulheres, um Desafio para a Democracia. E, portanto, no prefácio há uma nota muito interessante que eu passo a ler. Era uma vez rainhas e princesas. Governavam países, comandavam exércitos e faziam-se obedecer.
A sua vida era preenchida de possibilidades, de poderes e projetos. E ela destaca Antígona, Artemisa, que depois estas personagens são resgatadas pela tragédia clássica. Eram excepcionais e singulares. Os mesmos gregos inventam a democracia, não é? E aqui há uma alteração. Portanto, a imposição de deliberar, de dirigir e defender o Estado, a presença das mulheres torna-se inconcebível, porque são associadas à ausência de coragem e incapacidade de decisão. Portanto, é o homem que é capaz de determinar o que fazer. O homem é um animal político, conceito aristotélico, e a mulher é um animal doméstico. Esta obra explora também muito e desmonta o conceito de poder, e poder deve ser uma possibilidade para que seja efetivo através do princípio de igualdade, e isso não acontece ainda. Portanto, é um processo, não é? O equilíbrio do poder, na minha opinião, é feito pela participação de homens e mulheres, que provavelmente podem imprimir juntos uma nova dinâmica e uma orientação mais justa à sociedade. Ela também refere aqui um pouco logo no início, esta igualdade restrita reforça o sentido de pertença a um grupo à custa dos indivíduos que, pelas suas qualidades, não podem fazer parte dele. Enquanto se apoiar numa base natural, caracterial e física, a igualdade continuará a ser um princípio de exclusão. Portanto, penso que é uma boa leitura para aprofundar esta temática que ainda é tão pertinente para a reflexão na nossa sociedade. A segunda sugestão de leitura está no contexto de uma mostra que está a ser organizada pela Biblioteca, em que se assinala o centenário de nascimento de Dias de Melo, o escritor picuense. A obra que eu selecionei, Pedras Negras, que teve um grande destaque na cultura açoriana e passa a fazer um pouco de leitura portanto, pela escrita de Luís Fagundes Duarte, faz o prefácio. Ele refere: como se Dias de Melo fosse o pico, ou o pico fosse Dias de Melo. Alucinação? Talvez, sei lá. Mas realmente não sei o que é que no pico é ou não de Dias de Melo. É que o escritor traz de tal maneira genuína dentro de si e nas cercaduras da sua história pessoal a matéria-prima dos seus livros, o pico, os picarotos e os baleeiros, entre estes um assunto que ninguém como ele soube até hoje desenvolver em obras de ficção. Portanto, é uma obra exemplar que o autor nos oferece sobre a pesca da baleia e da luta dramática que ela sempre envolveu em mares desconhecidos e revoltos, onde, a par do sangue da baleia, muitas vezes fica igualmente derramado o sangue do homem. Portanto, penso que... Muito bem. Muito bem. Ora, eu trago também aqui um outro trabalho que é inédito, é desconhecido ainda, que é um trabalho em poesia de Carlos Enes, um teixeirense, um vilanovense, que também tem escrito imenso, mas nomeadamente a nível da poesia não tem sido assim muito, mas agora tem-se dedicado um pouco a isso, e o livro e o trabalho chama-se Infinito Sem Nome. É do Carlos Enes. Carlos Enes é uma figura que é teixeirense, é vilanovense. Ele estudou na Faculdade de Letras de Lisboa, foi professor do secundário, exerceu também funções docentes na Universidade de Eduardo Mondlane, portanto, em Maputo, na Universidade Aberta,
foi orientador pedagógico, enfim, ele tem realmente um percurso muito interessante e foi também mestre em História Contemporânea desde 1993 pela Universidade Nova de Lisboa. Ele tem trabalhado e é autor também de um romance, Terra do Bravo. Quer dizer, ele tem-se dedicado muito à história nomeadamente da imprensa, mas à história dos Açores e questões muito próprias das histórias dos Açores, mas também tem-se dedicado ao romance, o que é também muito interessante. Essa Terra do Bravo é muito interessante, que está esgotada, e esta Terra do Bravo foi também, criou-se aqui até um audiolivro sobre ele, que foi muito interessante, porque aí também consegue-se ir para outros campos. Ele também escreveu um outro livro de poesia, que é Cicatriz da Chuva, isto em 2016. Entrou também no campo político, foi deputado, enfim, é um homem multifacetado e tem vários livros. Como, por exemplo, começa em 1978 a escrever Que Futuro para os Açores, em coautoria. E isto tem muito que se lhe diga já nessa altura. E o que é que ele... E é interessante até vermos o que é que ele na altura disse sobre o assunto. Depois tem As Danças de Intrudo, a economia açoriana entre as duas guerras, Luísa Silva Ribeiro e os trabalhos que ele recolheu e introduções que ele fez sobre a obra de Luísa Silva Ribeiro, a Casa dos Açores de Lisboa, o Carnaval na Vila Nova, a Memória Liberal da Ilha Terceira, o álbum de Seirense, que agora já vai no 6º volume, a Vila Nova Antiga, portanto, foi um trabalho que depois não teve seguimento, mas que ele entrou também para a questão da Vila Nova, e que nesse trabalho, houve vários autores, eu também entrei nesse esquema, mas depois não teve um fim engraçado, mas o trabalho era giro, porque são obras que trazem um conteúdo muito diverso das coisas. Enfim, ele tem uma série de coisas, até que podemos dizer que recentemente, em 2020, a violência da FLA quase tomou conta da ilha, que é uma agitação política e social na Ilha Terceira, 74 a 76. A Terra Tremeu em São Jorge, que ele publicou em São Jorge em 2023, e também A Galope numa Noite de Búzios. Todos os trabalhos dele. Enfim, neste trabalho, que é infinito, sem nome, que é uma poesia muito interessante dele, e tem aqui temas muito interessantes, apenas um deles, ele diz o seguinte: no alto da colina brilham telas do pintor irmanadas no vento, livres da censura ensopada no pincel do medo. No colo da madrugada flutuam pensões pela encosta, estandarte majestoso a morder a obesidade dos vermes. Há tonalidades esdrúxulas, alérgicas à mordaça do tempo, bagos de uva em plena maturação. Há mordaças que o tempo debulha com a ponta da língua, verdades por extenso, rios de luz, no sonho das estrelas. Portanto, isso foi o que ele intitulou Pendão da Liberdade neste poema. E outros assim, muitos giros, como por exemplo Tudo Depende, Traição, Recordações, Sinas, Angústia Matinal, A Eternidade, A Alma Penada, Prudente Silêncio. Sobre o silêncio, já aqui também já falamos sobre o silêncio. Também ele tem aqui um poema muito interessante sobre o silêncio. Enfim, eu não vou ler todos os poemas, ser mais algo, acabaria, mas que é um livro também que dá para a gente ler, ler, pensar, refletir bastante sobre isto. Sim, que a poesia não é ler, se refletir um bocadinho, é diferente. Um pouquinho também. Eu acho que é um trabalho que está, embora este... então ainda não está ainda... Não está lançado. Não está exatamente lançado. Foi agora aqui. Lançado desta forma, mas eu pedi ao autor se podia dizer sim, ok. autorização para tal. Porque é muito esquisito a gente anunciar qualquer coisa sem um lançamento, não é?
E eu já me tinha dado isto aqui há mais de um mês. E eu outro dia, um dia desde falei com ele e perguntei-lhe. E ele sim, à vontade, então pronto. E assim foi. Okay? Tem uma data de lançamento já? Ou ainda não está? Ok. Eu não sei. Pronto. Eu tenho aqui um clássico, não é? Gosto de bons clássicos. Tem o Alquimista, de Paulo Coelho. Li recentemente, tanto que foi recentemente, já foi há alguns meses, mas foi uma inspiração para o livro que eu escrevi. Portanto, ainda não, ao contrário deste, que já está, eu ainda não vou dar assim muita informação, mas já foi uma grande inspiração. Eu gostei muito do livro todo, a mensagem que fala dos sonhos, de perseguir, dos simbolismos, da evolução de cada personagem, dos pensamentos. Uma forma para resumir mais ou menos isto é o epílogo que fala muito bem sobre isto. Posso ler aqui. Ok. O rapaz chamava-se Santiago. Chegou à pequena igreja abandonada quando já estava quase a anoitecer. O sicômoro ainda continuava na sacristia e ainda se podiam ver as estrelas através do teto semi-destruído. Lembrou-se que certa vez tinha estado ali com as suas ovelhas e tinha sido uma noite tranquila, à exceção do sonho. Agora estava sem o seu rebanho. Ao invés disso, trazia um apá. Ficou muito tempo a olhar o céu. Depois, tirou do alforje uma garrafa de vinho e bebeu. Lembrou-se da noite, do deserto, quando tinha também olhado as estrelas e bebido vinho com o alquimista. Pensou nos muitos caminhos que tinha percorrido e na maneira estranha de Deus lhe mostrar o tesouro. Se não tivesse acreditado em sonhos repetidos, não teria encontrado a cigana, nem o rei, nem o salteador, nem... Bom, a lista é muito grande, mas o caminho estava escrito pelos sinais e não tinha como errar, disse para si mesmo. É um livro espetacular, Paulo Coelho. Por acaso li, foi uma grande inspiração para o livro que eu escrevi. A mensagem não é os simbolismos que pronto, estamos a ler e estamos a. Não está explícito, mas pensamos que são uns simbolismos interessantes. A jornada, gostamos, a jornada que nós traçamos até chegar, não é o objetivo, mas é a jornada que nós traçamos. Um livro incrível. Portanto, muita gente se calhar já leu, que é capaz, um livro muito conhecido, mas quem não leu, fica aqui a sugestão, o Paulo Coelho, o Alquimista. Eu tenho depois de ler esse, gostei tanto, comprei outro do Paulo Coelho, eu agora não sei o nome, foi da mesma altura, eu tenho que ler também, mas é também do Paulo Coelho e pronto, está ali já nos próximos para serem lidos. O Paulo Coelho é espetacular nesse campo. É sim, senhor. Portanto, tem uma escrita muito interessante. Pronto, li isto em poucos dias. Quando é bom, é sinal que o livro é bom e interessante. É uma jornada, tem uma história bem contada, é sempre fácil de ler. E é uma fonte de inspiração. Foi uma fonte que religa, de certo modo, a uma espiritualidade. Isso é que é bonito, ter sido ali a fonte para botar uma outra fonte. Ainda por cima, sendo a mensagem que é exatamente essa mensagem que transpira. Esperemos que seja uma outra fonte. Sim. Portanto, tinham aqui várias sugestões, são, portanto, 4 livros, sugestões, posso repetir aqui os nomes, portanto, O Alquimista de Paulo Coelho, Infinito Sem Tempo de Sem nome de Carlos Genes. O Poder das Mulheres no Desafio para a Democracia, de Júlia Cissa, e Pedras Negras, de Dias de Mel. Portanto, aqui 4 bons livros para as vossas recomendações e agora, com 24 minutos, é uma boa altura para as nossas despedidas. Muito obrigado mais uma vez, é sempre um prazer esta pequena grande conversa, como se costuma dizer, e a próxima segunda-feira teremos mais boas novidades, com toda a certeza. Portanto, já sabe, todas as segundas-feiras, por volta das 14h20, sobre livros e outras atividades. Portanto, da minha parte, até já e eu desejo até para a semana. Muito obrigado aos dois. E agora continua a música com Estrada. Uma boa tarde a todos, uma ótima segunda-feira.